Fala, meus jovens, como é que vocês estão aí? Tranquilões? Hoje eu vou contar pra vocês aqui o caso, mano, do dia que o chefe riu na cara do cliente, véio, quando o cliente falou pra ele o prazo. A gente tem chefes e chefes, né? São 17 anos aí trabalhando na área como desenvolvedor Java e eu já vi muita coisa acontecer. E isso é um caso aí que eu sempre me lembro e é uma boa história, né? Estávamos nós trabalhando lá numa empresa, né? Era uma equipe pequena, eram uns poucos desenvolvedores, não éramos muitos. Éramos em dois, eu e mais um, como eu costumo brincar, era eu e mais um e o chefe, né? E aí, mano, a gente tava lá trabalhando, assim e tal. E aí teve uma reunião para discutir o prazo, né? De uma coisa lá que o cliente precisava. Nesse caso específico, era uma situação que acontece muito na nossa área, né? Diz aí nos comentários se você já não... se a sua empresa também não tem isso, né? Toda empresa ela tem pelo menos 3 sócios. Um é um empreendedor, o cara heróico que cria um negócio, que tem a ideia, que põe o seu dinheiro, suas horas para executar aquilo ali. O outro é o banco, que é o banco que empresta o dinheiro para o cara poder pôr a ideia dele em prática, também pelo menos contribuiu com alguma coisa. E tem o governo, que o governo é aquele sócio que está lá só para pegar o imposto, a parte dele, daí só para atrapalhar. E nesse caso, dessa empresa ditando as regras do negócio, né? Então, esse sócio aí que é o governo, ele que criou essa demanda, né? E o governo, mano, o governo ele manda, tá certo? Então ele falou, ó, isso aqui tem que ser até tal dia. E aí, pra gente atingir o prazo do governo, era necessário que a gente desenvolvesse aquilo até um prazo específico, que era antes ainda desse dia, tá certo? Então, assim, vamos supor, o governo deu um prazo lá de 3 meses para aquilo estar pronto, mas para passar por toda a burocracia interna da empresa, que era uma empresa muito grande, a gente precisava entregar aquilo em uma semana. E, tipo assim, era impossível, tá ligado? E é aqui que entra a questão daquele chefe, né? Seja esse chefe, se um dia você for chefe, se for gerente, se for PO, se for um cara que tá num cargo de liderança, mano, seja esse cara que nem esse daí. Porque ele riu na cara do cliente. O cliente falou, ó, a gente precisa disso aqui, disso aqui, disso aqui, pra quando? Dá pra semana que vem. Ele literalmente deu risada, tá ligado? Porque, assim, o prazo ele era irreal, né? Ele era totalmente irreal. Não tinha como a gente, com um time de 2 pessoas, fazer aquilo em uma semana, tá certo? Nem se o time tivesse 10 pessoas, né? Tanto que ele falou, olha, o prazo que eu consigo entregar isso são 3 meses. Antes disso eu não consigo, né? E foi bom pra gente estar naquela reunião ali, que deu pra gente ter uma visão de como que se faz para negociar prazos, né? Nesse nível aí. Qual que foi o algoritmo que o chefe lá, maravilhoso, muito bom esse chefe, podemos falar até que era um líder, né? Para o pessoal que gosta dessas brincadeiras, eu não sou chefe, sou líder. Então esse cara, ele era um líder, não é, mano? Porque ele explicou pro cliente, primeiro ele riu na cara do cliente, acho que isso aí foi muito louco, a audácia dele, né? O cara deu risada. E o pior é que o cliente também riu, porque o cliente também sabia que aquele prazo era curto, né? Só deixou aquilo mais escancarado. E aliás, esse líder aí, ele era muito experiente, ele tinha muitos cabelos brancos, né? Ele tinha muitos anos de área, então ele já estava careca de saber que não dava para fazer naquele prazo. De repente, se fosse um jovem emocionado, inexperiente, teria falado, não, vamos fazer sim. E aí ia ficar pressionando o time lá para trabalhar 24 horas por dia ao longo de uma semana. Isso ia só atrasar mais, provavelmente alguém ia pedir para sair, eu ia meter um atestado ali no meio do processo, né, por estar muito cansado. Então, não, em vez disso, ele riu, cara, e com o riso dele, o cliente também riu, porque todo mundo ficou muito claro ali o quão ridículo era aquele prazo, e aí para poder atender aquele prazo ali, né, irrealista, foram feitas algumas concessões, né? Ele falou, olha, tudo isso aí é impossível entregar em uma semana, mas em uma semana eu posso entregar isso, 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 e já é o suficiente para você botar em produção lá, cumprir o prazo que o governo está pedindo, no caso, né, na demanda regulatória, e depois vai corrigindo os erros, porque a gente sabe que nesse prazo é impossível fazer um negócio que atenda tudo, mas a gente entrega isso aqui em uma semana, você vai rodando aí os seus processos internos burocráticos, enquanto isso a gente vai ter mais 2 meses e 3 semanas para ir fazendo o desenvolvimento das outras coisas, né, para a gente chegar numa coisa mais próxima da solução final para entregar lá no dia, né. Mas a ideia foi justamente essa, nós vamos entregar aqui a casca, né? Obviamente não ia atender todos os requisitos, mas pelo menos seria o suficiente para a empresa não tomar uma multa do governo, tá lá. Agora, se está funcionando ou não, é outra história, né? Tá funcionando básico, ia ter uns bugs, ia faltar uma coisa ou outra, mas pelo menos entregou.
E aquela história, né? Nós estamos em época de declaração de imposto de renda, né, mano? É muito melhor você entregar sua declaração com erro e corrigir depois do que você não entregar e pagar a multa. Então entrega qualquer coisa lá, depois você vai e arruma, tá ligado? Com o tempo você vai corrigindo ela, né? E é mais ou menos esse espírito, né, que ele adotou ali, né? Então eu acho que a grande lição foi essa. Primeiro, rir da cara do cliente. Claro que não vai ser todo mundo que vai ter essa audácia, né? Mas esse riso foi uma forma de deixar claro pro cliente que aquele prazo ele era impossível. Ele era tão impossível que ele até riu, né? E até o cliente também sabia que era impossível. Mas é aquela história, né? De repente, se o líder ali, ele é, como o pessoal gosta de falar por aí, ele é um emocionado, né? Ele não vai negociar, ele vai tentar baixar a cabeça, tentar resolver, a pressão toda ia explodir em cima da equipe e provavelmente ia perder a equipe, porque a gente vivia numa época do mercado muito aquecido, né? Literalmente, tanto que depois, né, nessa empresa aí a gente passou por uma situação assim que ela expandiu, né? Essa equipe dobrou de tamanho, de 2 pessoas virou 4, durou um tempo ali e depois de alguns anos acabou que a equipe ela realocou o projeto para um outro prédio que ficava longe. E para vocês terem uma ideia, era tão aquecido o mercado nessa época que o cara deu essa notícia que ia mudar de lugar e aí eu e outro cara a gente já saiu. Era tão fácil que era arrumar emprego, né? Então, de repente, se o cara pega ali uma bucha dessa para entregar em uma semana ali, esperando que o time ia ficar 24 horas por dia trabalhando, provavelmente ele ia perder o time, tá certo? Que os caras vão se foder, vou embora dessa merda, vou ficar aqui não. Porque a cabeça do dev é assim, né? Você tem um prazo ali, você sabe que você não vai conseguir entregar aquilo ali naquele prazo, que é um prazo absurdo, é uma coisa para 3 meses de trabalho, eu queria que fizesse uma semana. Você pensa assim, olha, eu não vou conseguir cumprir esse prazo, vou ter que ficar trabalhando como louco e não vai adiantar e provavelmente eu vou acabar sendo demitido porque eu não vou cumprir, então é melhor eu já procurar outro emprego. E aí no meio do caminho o cara acha e sai, né? Então, por isso que é bom a gente ser trabalhador em um momento de economia aquecida, né? Porque até isso acaba sendo bom, porque você sabe que, olha, esse prazo aqui tá irrealista, então se eu não entregar, provavelmente eu vou ser demitido. Então, antes de eu ser demitido, eu já acho outro emprego. E aí sai fora, né? Em tempo de economia mais ruim, talvez não seja possível num prazo tão curto, né? Mas dificilmente a pessoa vai ficar ali. Você sabe que não vai dar para fazer em uma semana. Então você vai ficar lá trabalhando até meia-noite todo dia. Ainda mais nessa época era presencial, saindo da empresa meia-noite, correndo o risco de ser assaltado, os caras na quarta. Então, essa postura dele de rir e mostrar para o cliente que aquele prazo ele era irrealista, né? Claro, rir foi a ferramenta que ele usou ali. Mas você poderia usar outra ferramenta para mostrar, né, que o prazo era curto. E o outro grande aprendizado é assim, olha, o prazo é curto, mas não quer dizer que eu não vou te entregar nada, eu vou te entregar. Até esse dia, o que é prioritário? Aí já tá uma lição meio que o Scrum prega, mas ninguém coloca isso em prática, né? Aquela planning que você faz ali, aquele planning poker, ficar votando, tudo aquilo ali devia servir para quê? Para, olha, a gente tem um tanto de coisa que a gente consegue entregar, mais que isso não dá. Então escolhe o que é prioritário aí. A única utilidade daquilo era isso, né? E vê aí, diz para mim se as empresas que você trabalhou ao longo dos anos, se ela usa para isso ou não. Dificilmente eu vi uma empresa que usasse essa parte do Scrum de maneira adequada, né? Então ele meio que colocou isso aí na mesa e falou, olha, não dá para entregar tudo, mas por que você precisa para essa semana? Ah, não, porque a gente tem um processo, uma homologação, tem que passar por isso, por aquilo, preencher uns formulários, não sei o que. Então, não é que o software ia para produção depois de uma semana, ele ia depois de 3 meses. Então, beleza, vou te entregar uma versão inicial aqui, que em uma semana que você já consegue ir preparando o ambiente, colocando ela lá, testando para ver se o ambiente funciona, fazendo alguns testes básicos. Enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui para completar o máximo possível da solução aí até os 3 meses, né? E aí, obviamente, ó, você tem essa burocracia aqui, corta essa burocracia fora para a gente alcançar o prazo, né? Então, tudo isso foi discutido ali e foi realmente uma aula, né, de gerenciamento de projetos, de cumprimento de prazo, né, de tudo isso. Além de ter sido uma situação engraçada e que eu vou lembrar para sempre, né, do dia que o chefe riu na cara do cliente quando o cliente falou o prazo. Era um prazo totalmente, assim, fora da realidade, né? E quanta sabedoria não falta, né, aos nossos gerentes, nossos líderes, nossos tech lead aí, em termos de mercado no geral, né? Quanto líder emocionado você não tem, né? Que o cliente fala um prazo irreal e ele, em vez de pressionar o cliente para pegar um prazo melhor, mais realista, ele pressiona o time, velho. E aí o time, muita gente acaba tendo burnout. Eu falo que na minha carreira eu tive muita sorte, né? Porque eu sempre estive em equipes que tinham essa sabedoria de uma maneira ou de outra, né? Me causou sempre muito choque as pessoas falarem que essa área de programação, a pessoa está sempre trabalhando, fazendo hora extra, nunca tem tempo para nada.
Eu sempre me deixou chocado aqueles memes, assim, programador não tem vida. Sabe como assim não tem vida? Por que os caras estão falando isso? Isso aí não é minha realidade, não. Eu sempre minha área aqui, nos meus projetos, normalmente eu trabalho das 9 às 18, de segunda a sexta só, tá ligado? E às vezes ainda faltava, tá ligado? Uma vez ou outra faltava, né? Na época do presencial ali, pelo menos uma vez por mês eu faltava. Por questão de saúde, assim, pega uma gripe, aí às vezes tá chovendo, tinha greve, aí dava uma faltadinha, né? Então, veja, eu não apenas não fazia hora extra, como eu ainda faltava ali, pelo menos uma vez por mês ali. E era suficiente para entregar as demandas que eram pedidas, né, no prazo. E o detalhe é, nas equipes também das quais eu fiz parte, a cultura era essa. Eu nunca fiz parte de uma equipe que fosse hora extra o tempo todo, trabalhar final de semana o tempo todo, né? Se eu parar para pensar aqui, eu talvez consiga lembrar de uma ou outra ocasião em que eu entrei em equipes assim, mas eu logo saí. Eu não fiquei muito tempo porque não era o meu estilo de... Eu não queria aquilo ali para minha vida, né? Teve uma vez que eu saí, teve outra que eu acabei sendo demitido, né? Então, mas veja que são 17 anos, não tô falando aqui de um ano ou dois, né? São 17 anos trabalhando o que tem que trabalhar, que é de segunda a sexta, 8 horas por dia. Mais que isso não precisa, né? E aí, depois que eu comecei a ver, por que as pessoas estão falando isso, né? Por que elas dizem? Será que é só um... Eu, por muito tempo, eu achava que isso aí era conversa pra poder dormir, tá ligado? Era só pra, tipo, o pessoal passar a mão na cabeça, ô, coitado, programador, trabalha muito. Mas aí depois eu fui conhecendo mais pessoas e vendo mais coisas, eu vi que realmente existe um lado da TI que é muito assim, né? Eu acho que talvez você aí, que sempre passou por locais assim, acho que você só trabalhou nos lugares errados, velho. Ou eu também tive muita sorte de só trabalhar em lugar certo, lugar bom, né? Porque se você não tem ali um chefe, um gerente, um líder ali, para rir na cara do cliente, falar pro cliente que aquele prazo que ele tá falando parece uma piada, porque é irreal, se você não tem esse cara, provavelmente é por isso que você trabalha final de semana, trabalha feriado, não descansa, né? Porque você tá numa empresa que não tem essa cultura. E eu, graças a Deus, acho que eu sempre tive muita sorte nesse sentido, né? E é óbvio que ao longo dos anos, conforme eu fui vendo essas coisas acontecerem, né? Porque depois desses memes eu comecei a prestar mais atenção nisso, né? Comecei até a relembrar ao longo da minha carreira situações onde eu vi isso daí. Se esse chefe não tivesse rido na cara do cliente, mano, provavelmente eu teria tido uma experiência traumática ali naquele projeto. Teria sido uma semana trabalhando hora extra, de madrugada lá, andando de madrugada em São Paulo lá, com risco de ser assaltado e não sei o quê. Então, eu fico pensando, mano, eu falo, caralho, que diferença que faz você ter um cara experiente, um cara com essa postura na liderança, né? Então, mano, se você quer ser líder um dia, por favor, seja esse cara, mano. Seja o cara que vai proteger a sua equipe, que vai passar aquele prazo ali pro cliente e falar que, ó, cliente, isso aí que você tá falando parece uma piada, é ridículo, não dá pra fazer nesse prazo. Tá certo? Pra evitar, né, que a nossa vida aí acabe sendo mais esse lado, né? E se você hoje tá numa empresa que é assim, eu te digo, mano, tem muitas empresas aí no mercado que você não vai precisar fazer isso. Principalmente acho que vai assustar o cara que é início de carreira, né? Eu tive muita sorte, como eu sempre digo, eu tive muita sorte. Minha primeira experiência já foi sossegada, as na sequência foram tudo sossegada também, né? Tanto que o dia que eu entrei numa empresa que não era assim, eu estranhei muito. Falei, que porra é essa? Eu não quero isso aí pra minha vida, não. Eu já sei que pode ser diferente. Então, de fato, acho que esse é o ponto, né? Agora eu fico imaginando um jovem que na primeira experiência dele já é uma empresa assim, que é fodida de prazo, não tem o cara pra proteger ali, né? Ou então fica só pondo pressão, né? Porque às vezes o cliente sabe também que aquele prazo final ele é irrealista, mas ele quer só pôr uma pressão em você, né? Existe, se você ler aquele livro Trabalhe 4 horas por semana e Fique Rico, do Tim Ferriss, ele descreve uma lei lá, eu esqueci qual o nome, acho que é a lei de Parkinson, que quer dizer assim, olha, se um trabalho tem que ser feito em 8 dias, ele vai ser feito em 8 dias. Se ele tiver que ser feito em um dia, ele vai ser feito em um dia. Então, tem empresas que elas já, propositalmente, elas colocam prazos irrealistas para te colocar em constante estado de pressão. Eu chamo isso daí da técnica do espreme que sai mais, né? Veja que isso é totalmente o oposto da metodologia que esse meu gerente aí usava, né? Por isso que eu falo, mano, eu tive muita sorte, um monte de chefe de gente fina, tá ligado? A gente brinca de chefe chato, não sei o quê. Mas eu, na minha carreira, eu tive, a maioria dos meus chefes, acho que quase na totalidade deles, eram gente fina, eram caras que protegiam a equipe, né? Então, eu não tenho muito do que reclamar das minhas lideranças, mas eu ouço falar, né, que muita gente sofre, e se você hoje tá sofrendo com isso, mano, eu acho que você só tá no lugar errado, velho. Tudo bem que hoje talvez não seja o melhor momento para você de mercado, né, mas não desiste de outra oportunidade, não. Dê uma chance aí para uma outra empresa, uma outra coisa, você vai descobrir, você vai achar aí. Não é possível, mano, 17 anos, já trabalhei em muita empresa, muito cliente, muito projeto,
E não é possível, mano, que eu seja tão sortudo assim, que só os lugares onde eu passei seja assim, né? Então, não aceite uma situação que você tem que trabalhar demais, não, velho. Procura uma coisa melhor, você merece, tá certo? Lembrando que a gente trabalha só para aproveitar o dinheiro que a gente ganha do trabalho, né? E um trabalho que você só trabalha, não tem final de semana, não tem sábado, domingo, feriado, você só fica trabalhando, isso aí tá trabalhando à toa. Se você não trabalhasse, às vezes sua vida até melhorava, né? Então é isso por hoje, galera. Agradeço a presença de vocês nesse vídeo, né? Clique no card aqui para ver o próximo vídeo dessa série aqui, contando casos da TI, né? Eu esqueci qual que vai ser o próximo caso, mas tá aqui no card, ó. É uma história muito bacana aí. Mais uma história bacana como essa que você acaba de ouvir aqui, né? E, mano, vem aí. Se você clicar aqui agora, se você já for membro do canal, R$ 1,99, você já vai ter acesso imediato, senão você vai ter que esperar até amanhã para poder ver esse próximo vídeo aqui com mais um caso da TI, né? Mais uma história aí que eu vivi nesses 17 anos como programador Java. Convido você também para ser aluno do meu curso, né? Curso jovemtranquilão.online, né? Esse é o nosso hot site, onde você consegue comprar lá a minha mentoria gravada, né? Óbvio, não é uma mentoria assim que eu vou conversar com você, mas também o precinho é um precinho camarada, né? Você vai ter acesso a muito conhecimento aí que me ajudou a viver todos esses anos aí, 17 anos de carreira, mano, sem fazer hora extra, velho, sem trabalhar final de semana, sem perder feriado, tá ligado? Então, é muita sabedoria que talvez possa te ajudar muito, né? Principalmente se você tiver num cenário que você não tem um chefe bom desse, né? Você não tem um chefe legal como esses que eu tive a sorte de ter. E aí lá também você vai acessar as técnicas que eu uso aí para encontrar emprego com facilidade. Tudo isso tá compilado lá, né, nesse cursinho que tá praticamente de graça. Então pesquisa aí que eu acho que você vai gostar. E como eu queria lembrar, mano, qual que é o tema do próximo vídeo, mas eu não tô conseguindo. Mas tá aqui no card, vocês devem estar vendo aí. Corre lá para assistir. Beleza? Forte abraço, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.